Glória a Deus, quando vocês estão felizes por estar na presença do Senhor nesta manhã. Deus tem sido bom conosco, que tem nos dado mais uma oportunidade para estarmos na casa dEle, louvando, glorificando e exaltando o nome dEle. Louva a Deus pela vida dos pastores, pastor Johnny, pastora Gabriela, por confiar, entregar o altar em nossas mãos para estar ministrando a palavra do Senhor. Difícil pregar com o homem sentado na nossa frente, né? Mas Deus colocou uma palavra em meu coração e eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo 5. Estarei percorrendo alguns versículos sortidos aqui na Bíblia, para que os irmãos possam entender. E peço que os irmãos fiquem atentos, que eu creio que o Senhor tem grandes coisas para falar conosco, através dessa palavra. Nós estaremos lendo o versículo 21, 22, versículo 22, 23, 24 e 25. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 22. 22, 23, 24 e 25. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se aos pés de Jesus. Ele pediu com insistência: minha filhinha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. Jesus foi com ele, e uma grande multidão seguiu, apertando-o de todos os lados. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos. Não, somente até o 25. 25 novamente. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. 27. Ouvindo falar de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, tocou na capa dele. 29 e 30. E logo se secou, e logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Versículo 33, 34 e 35. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre deste mal. Amém? Até aqui somente. Glória a Deus, os irmãos podem se assentar. Marcos capítulo 4, capítulo 5. Jesus operou e opera milagres. E cada milagre que Jesus faz ou fez, ele leva para o começo. Começo em Gênesis e para o arrebatamento em Apocalipse. Então todos os milagres que Jesus veio fazendo no meio daquela multidão e continua fazendo em nosso meio, Jesus ele está nos levando para Gênesis e também para o Apocalipse, para o arrebatamento. Quando Jesus cura uma enfermidade, quando liberta pessoas de demônio, quando ressuscita mortos, ele está nos levando para Gênesis, princípio.
E está nos mostrando também que o pecado existe. Está nos mostrando que antes do pecado existir, enfermidade nenhuma tinha. Enfermidades nenhuma, que não havia nenhuma enfermidade. Não tinha demônios e não tinha morte. Era assim antes do pecado existir. Então Jesus está nos mostrando que no princípio, em Gênesis, não havia, antes do pecado existir, não havia enfermidade, não havia demônios e não havia morte. O pecado, ele acaba estragando tudo em nossas vidas. O pecado, ele acaba atrapalhando tudo que Deus tem para nos fazer em nossa vida, para nos fazer em nosso meio. Da mesma forma, Jesus, mediante desses milagres feitos, Ele está nos levando também para o Apocalipse, para o arrebatamento, nos mostrando que quando Ele voltar e nós for com Ele, será assim, sem dor, sem atormentações, sem mortes. Enquanto o pecado ele entra sobre a terra, nós acabamos nos envolvendo e nos afastando das promessas que Deus tem para nós. Dentro desta introdução, podemos ver que cada milagre que Jesus faz, Ele está apontando para trás, Gênesis, e ao mesmo tempo nos levando para a promessa, Apocalipse, arrebatamento, que um dia será assim, paz perfeita. Versículo 22, 23 e 24. Eis que chegou um dos chefes da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostou-se aos pés, e rogava-lhe, dizendo: minha filha está moribunda, rogo que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e o seguiu uma grande multidão, que apertava. Jairo era chefe, um líder da sinagoga. Em Jerusalém havia 300 sinagogas. Sinagogas eram pequenas congregações. Pequenas congregações onde os judeus se reuniam para ler a palavra, para fazer a leitura da palavra. Quando Jesus pregava nas sinagogas, os líderes, os chefes, queriam matá-lo, expulsavam Jesus por ele estar pregando ali na sinagoga. Os líderes da sinagoga eram judeus religiosos, e entre eles tinha uma regra. Essa regra era não se curvarem diante do homem. Se você perceber o que você leu aqui no versículo 22, nós podemos observar que Jairo, ele diante do Senhor, vendo o Senhor ali na frente dele, Jairo ele se prostra diante de Jesus. Acabamos de ler que uma das regras dos reis, dos chefes das sinagogas, era não se curvar diante de ninguém. Mas Deus ele sabe como dobrar um homem diante da presença dele. Deus ele sabe como fazer eu e você se dobrar diante dele. Deus ele faz algo em nossa vida que é onde nós quebramos algumas regras e isso aconteça. Talvez Jairo tivesse sido um desses líderes que enquanto Jesus pregava na sinagoga há um tempo atrás queria matá-lo. Talvez Jairo foi um desses líderes que enquanto Jesus pregava na sinagoga queria expulsá-lo ele de lá. E agora Jairo está diante de Jesus, prostrado pela sua filha. Dentro desses versículos que lemos, eu gostaria de trazer 3 atitudes que Jairo teve diante de Jesus por amor à sua filha. Primeira atitude,
que Jairo teve foi vir até Jesus. Jairo ficou sabendo que Jesus estava passando por ali. Jairo lembrou que ele passava por uma situação que, diante do que ele tinha, dos poderes que ele tinha, nada poderia ajudá-lo. Jairo, vendo Jesus passar por ali, Jairo veio até Jesus. Jairo, ele quebra a soberba. Jairo, ele quebra a autoridade que ele tinha por ser líder, por ser chefe da sinagoga. Tiago capítulo 4 versículo 8 diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está pedindo, mas eu sei de uma coisa: se você chegar até a Deus, Ele chegará até você. Eu sei de uma coisa, que se você chegar até a Deus e se prostrar diante dEle, falar para Ele dos seus problemas, entregar o que você precisa na mão dEle, Ele chegará até você e te ajudará a você passar por essa situação. A segunda atitude que Jairo teve ali diante do Senhor foi se prostrar. Jairo, ele quebra uma regra diante dos homens, como já passei para a igreja. Jairo prostrado, ele tinha apenas uma coisa a fazer: a suplicar ao Senhor. Suplicar quer dizer pedir algo, insistir por alguma coisa. Quem insiste, quem suplica, sabe o que precisa. Quem suplica sabe o que precisa de ajuda. A filha de Jairo, ela estava quase morta. A filha de Jairo estava morrendo, mas não estava. A filha de Jairo, ela estava morrendo, mas ela não estava morta. Jairo, ele sabia que Jesus, ele poderia fazer algo pela filha dele. Jairo, ele sabia que Jesus poderia muito bem fazer a filha dele sair daquela situação. Jairo, ele sabia que Jesus poderia reviver a filha dele. Versículo 27, versículo 30, 31, 33 e 34. Nós lemos, e trazendo para a igreja, em cima dessa leitura que nós fizemos, enquanto Jesus ia até a casa de Jairo, no meio da multidão havia uma mulher. Essa mulher, ela estava escondida no meio do povo. Essa mulher, ela não podia ter contato nenhum com aquela multidão, por conta da sua hemorragia. E por detrás de Jesus, essa mulher toca nas vestes do Senhor. Pastor, mas por que por detrás? Porque ela não podia estar no meio. A multidão não podia ver que ela estava ali. A multidão, se visse que ela estava ali, a multidão poderia matá-la, porque ela passava por uma enfermidade, e naquela época ela não podia ter contato nenhum com com pessoas. Mas através da fé dela, ela toca em Jesus e ela é curada. Pastor, eu não estou entendendo o que o Senhor quer dizer, mas eu vou te explicar. Jairo, ele teve um encontro com Jesus. Jairo, ele leva Jesus até a sua casa, para que Jesus sarasse a vida da filha dele. Aquela mulher, vendo aquela atitude de Jairo, vendo a fé de Jairo, acreditando que Jesus poderia fazer algo pela vida de Jairo, a fé daquela mulher, ela aumenta, porque ela sabe que se ela tocar nas vestes de Jesus, ela poderia ser curada. Aquela mulher poderia ter dinheiros. Aquela mulher, eu tenho certeza que talvez ela tinha feito de tudo para ser curada daquela hemorragia, mas nenhuma das vezes, tudo que ela tinha feito não tinha dado certo. Mas a fé de Jairo acendeu a fé daquela mulher, que ela poderia tocar em Jesus, que ela poderia tocar somente na veste de Jesus e ser curada. Pessoas irão conhecer a cruz. Pessoas irão conhecer a cruz através
da minha história, através da sua história, através do que Jesus está fazendo por você, ou até mesmo do que Ele já fez por você, como foi na vida dessa mulher, como foi na vida de Jairo, como foi nessa história. Pastor, eu não consigo entender ainda o que o Senhor está querendo dizer dentro deste texto, dentro desta palavra. O Senhor está querendo me dizer que eu preciso passar por dor. O Senhor está dizendo que eu preciso passar por alguma aflição para que pessoas possam chegar até os pés do Senhor, para que pessoas possam chegar até o altar do Senhor e reconhecer que Jesus, Ele é capaz de fazer. Não, não é isso. Eu estou dizendo que através da sua história, eu estou dizendo que através do que Jesus está fazendo por você, eu estou dizendo que através da cura que o Senhor está te entregando, eu estou dizendo que através do milagre que Jesus está fazendo na sua vida, eu estou dizendo que através do milagre que Jesus está fazendo na sua família, pessoas irão reconhecer que Jesus, Ele é capaz também de fazer na vida dele. Eu estou dizendo que através da sua vida, você será um espelho para que pessoas possam chegar até o altar do Senhor. Eu estou dizendo que você será um espelho para pessoas reconhecer que Jesus tem poder para fazer em suas vidas também. Se você lembra, eu falei no começo da mensagem que Jesus, em esses milagres, feito estes milagres, Jesus, Ele nos leva para Gênesis, no princípio, e também Ele nos leva para Apocalipse, o arrebatamento. Em Gênesis, quando Deus criou tudo, criou Adão, criou Eva, não tinha nada disso, não tinha dor, não tinha enfermidade, não tinha morte, não tinha demônios atormentando. Porém, um pecado acabou entrando neste mundo e nós começamos a passar por essas tribulações. Começamos a passar por essas situações. Tivemos dores, sentimos dores, temos enfermidade, demônios nos atormentam, a morte ela chega até em nós. Mas Jesus está nos levando também, nos mostrando que no arrebatamento dele, Jesus está nos mostrando que quando ele vier nos buscar e nós estivermos preparados e está indo morar com ele, nada disso haverá. Não haverá nenhuma morte, não haverá atormentações, não haverá dor, não haverá enfermidade, não haverá nada disso que está acontecendo sobre esta terra. Pastor, eu não consigo entender, eu não consigo compreender dessa sua mensagem. Eu estou dizendo que em um texto que nós lemos, Jesus nos mostra a cura de uma mulher e nos mostra um milagre na vida de uma criança. Eu estou dizendo que em Marcos, capítulo 5, versículo 34, a fé daquela mulher alcançou a cura. Eu estou dizendo que Jesus, que Marcos, em capítulo 5, versículo 41, Jesus ressuscita a menina. Eu vou explicar para você poder entender melhor. Pastor Jean, sobe aqui em cima para me ajudar. Peço para que os irmãos prestem atenção. Mais uma vez. Pastor Jean, fica aqui na minha frente, virado para a igreja. Eu estou dizendo que Jesus está nos levando em Gênesis no início, ao mesmo tempo nos levando em Apocalipse para o arrebatamento. Marcos, capítulo 5, versículo 34. Jesus alcança, a fé daquela mulher alcançou a cura. Jesus, capítulo 5, versículo 41. Jesus ressuscita a menina. João, capítulo 2, versículo 7. Jesus manda encher os potes com água. João, capítulo 2, versículo 9. Jesus transforma a água em vinho. João, capítulo 4, versículo 16.
do 1 ao 19, havia uma mulher perdida e pecadora. João capítulo 4, versículo 28, 29, uma mulher transformada anuncia a Cristo. Lucas capítulo 5, versículo 2, Pedro somente é pescador de peixes. Lucas capítulo 5, versículo 10, Jesus transformou em um grande pescador de almas. Pastor, eu não entendi. Jesus está nos convidando para estar na cruz com Ele. Jesus está nos convidando nesta manhã para que eu e você reconhecemos que Jesus, Ele é capaz de fazer na minha vida, na sua vida, na minha vida, na sua vida, na minha vida, na sua vida, aquilo que o homem não consegue fazer. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Jesus tem transformação para o seu ministério. Jesus tem transformação para o seu casamento. Jesus tem transformação para o seu financeiro. Jesus tem transformação para a sua vida espiritual. Eu não sei como que você entrou aqui nesta manhã. Eu não sei o que tem afligido a sua vida. Eu não sei o que tem causado dentro da sua casa. Eu não sei o que está acontecendo no seu casamento. Eu não sei como que está a sua situação financeira. Mas o Senhor nesta manhã, Ele diz para mim e Ele diz para você: vem até a cruz. Vem até a cruz. Porque eu tenho transformação para você. Eu tenho transformação para a sua vida. Eu tenho transformação para a sua história. Aleluias, aleluias, aleluias. Se nós percorremos pela Bíblia, nós iremos ver que existe várias histórias dentro do texto bíblico. Tem histórias onde Jesus, Ele transforma e ao mesmo tempo Ele cura. Nós podemos ver que dentro da Bíblia tem histórias que é onde Jesus, Ele faz milagres e maravilhas dentro de um texto só. E na minha vida, na sua vida, não é diferente. Na minha vida, na sua vida, não é diferente. O Senhor irá usar a minha história e a sua história para mudar a vida de pessoas. Como foi neste texto que nós lemos. A história de Jairo mudou a história daquela mulher. A sua história, ela também irá mudar a história de outras pessoas. Basta nós se posicionarmos, estarmos na presença do Senhor. Basta nós permanecermos firmes mediante das situações que está acontecendo conosco. Muitas das vezes nós queremos parar. Muitas das vezes nós queremos desistir por coisas que estão acontecendo e nós muito menos sabemos o porquê. Muitas das vezes nós queremos parar. Muitas das vezes nós queremos entregar aquilo que o Senhor colocou em minha mão, em sua mão, aquilo que o Senhor colocou em nós, por algo que está acontecendo. Eu imagino que se Jairo tivesse parado por conta da ordenança que ele tinha ali na sinagoga, eu imagino que se Jairo não tivesse prostrado ao Senhor, não tivesse reconhecido que Jesus, Ele é muito maior que Jairo, talvez a filha dele tivesse chegado até a morte. É necessário que nós reconheça que Jesus, é necessário que nós
reconheça que Jesus, Ele é muito maior do que nós. É necessário que nós reconhecemos Jesus, Ele pode muito mais daquilo que nós podemos fazer. Às vezes nós queremos fazer com as nossas próprias mãos. Por quê? Porque temos algo que nos direciona para isso. Às vezes nós queremos fazer porque temos um conhecimento um pouco mais. Às vezes queremos fazer com as nossas próprias mãos quando vemos que existe esta possibilidade. Mas Jesus em todos os momentos está nos dizendo: você pode até ser, mas eu sou muito maior que você. Jesus está nos dizendo, está nos mostrando: você pode até fazer, mas somente aquilo que está no seu alcance, aquilo que é possível para você. Mas tem coisas que o impossível para você é somente comigo, que o impossível para você é somente eu para fazer. Você até faz o possível, mas o impossível quem faz sou eu. Você até faz o possível, mas o impossível quem faz sou eu. Na sua vida, na sua vida, na sua vida. Então, vamos chegar até Jesus. Vamos se achegar até Jesus, que Jesus se chegará até nós. Jesus se chegará até nós. Que nós possamos estar convicto que quando nós dobrarmos os nossos joelhos, se prostrarmos diante do Senhor e suplicar ao Senhor, suplicar pelaquilo que nós estamos precisando, suplicar por ajuda que nós estamos necessitando no momento, suplicar por algo que nós estamos necessitando, nós creiamos que Jesus, Ele é capaz de fazer por nós. Não vamos somente dobrar o nosso joelho e pedir a Deus, clamar ao Senhor, e lá no fundo haver uma dúvida: Senhor, será que o Senhor está me ouvindo? Senhor, que o Senhor pode fazer isso por mim? Não, que nós possamos verdadeiramente se prostrar, suplicar ao Senhor e crer que Ele fará na minha e na sua vida. Na minha e na sua vida. Eu gosto de dizer nas minhas ministrações que o chamado de Deus na minha vida, ele foi um pouco doloroso por eu não querer aceitar. Como a igreja conhece, é do conhecimento da igreja, nós éramos de São Paulo. Eu sempre tive essa promessa de estar sobre o altar, de estar cuidando da casa do Senhor. Mas por muito tempo eu dizia não ao Senhor. Eu sempre disse não. E o Senhor, Ele tinha promessas nas nossas vidas, tanto na minha vida como na vida da pastora Jéssica. E por um momento eu interrompi essas promessas. E eu falava para Deus, cheguei a dizer para Deus que eu não seguiria. E o Senhor sabe como nos fazer prostrar. O Senhor sabe como nos fazer dobrar diante dEle. Senhor, Ele sabe como tocar na minha vida, Ele sabe como tocar na sua vida. Talvez se o Senhor toca em você, você passaria por tudo tranquilamente. Mas quando o Senhor Ele toca em um dos seus, Ele sabe que ali você irá se dobrar. Ele sabe que ali você irá reconhecer que o chamado que Ele tem em nossas vidas é muito maior do que o nosso desejo. E o Senhor assim, Ele
eu posso dizer que Ele tocou em uma das minhas filhas. E ali eu falei ao Senhor, falei, Deus, eu estou entendendo. Falei, Senhor, o Senhor pode até tocar em mim e eu vou seguir do jeito que eu sigo. Mas quando o Senhor toca em um dos meus, eu me rendo a Ti. E eu me rendo a Ti. Talvez se eu ali no momento em que o Senhor tocou em minha filha, se eu fosse soberbo e permanecesse com a minha opinião, com a minha decisão em não fazer, em não cumprir a promessa dele, talvez minha filha também não estaria aqui conosco. Mas ali eu reconheci que tudo que estava acontecendo sobre a vida dela, tinha alguém muito maior que eu. Tinha alguém que poderia fazer o que eu não estava conseguindo fazer. Nós tínhamos percorrido por vários médicos. Nós tínhamos corrido atrás de muitos remédios, exames, e nada nos ajudou, nada nos direcionou em uma conclusão. E ali o Senhor entrou em minha vida. Eu reconheci que Jesus, somente Ele poderia fazer o que médico nenhum estava conseguindo fazer. Eu reconheci que somente Jesus poderia dar a saúde dela, a saúde para ela, através de uma decisão minha, que era aceitar o chamado, a promessa dele na minha vida. E assim, o Senhor nos trouxe para esta cidade, nos entregou este ministério, nos confiou. E hoje eu vejo que quando Jesus ele promete algo em nossas vidas, pode passar o tempo que for. Quando Jesus ele promete que Ele irá fazer, Ele faz. Pode passar o tempo que for. Você pode falar não o tempo que for, quantas vezes você quiser. Você pode até mesmo se esconder. Mas quando Jesus ele tem uma promessa na minha e na sua vida, uma hora irá chegar. Uma hora irá acontecer. Pode demorar o tempo que for. Pode passar anos, pode passar dias, pode passar meses, mas vai acontecer. Mas vai acontecer. Mas vai acontecer. Houve a transformação na vida da minha filha. De uma enfermidade entrou a saúde. Houve a transformação. Aonde poderia ser morte, houve vida. Aonde poderia ser morte, houve vida. Na vida da minha filha. Na vida da minha filha. Eu quero convidar a igreja. Eu não vou me alongar, não vou me prolongar. Vou deixar até onde Deus colocou em meu coração. Porque quando eu li esta mensagem, ela tocou, ela falou muito forte comigo, por conta desses dois milagres que Jesus fez em um texto só. Essa mensagem chamou a minha atenção por conta de 3 atitudes de Jairo, que foi vir até Jesus, que foi prostrar até o Senhor e suplicar ao Senhor. Essas 3 atitudes de Jairo levou Jesus a fazer um milagre na vida da filha dele e levou Jesus a curar aquela mulher. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Grupo de louvor, me ajude. Músicos, me ajude. Eu quero convidar a você a observar a situação que você está vivendo hoje. Eu quero convidar você a olhar com detalhes o que está te preocupando por estes dias.
A preocupação de Jairo naquele momento era a vida da filha dele. A preocupação daquela mulher era a enfermidade que ela estava vivendo há muitos anos. O que você está vivendo hoje? O que está preocupando você hoje? O que está impossibilitando de milagres acontecer na sua vida? Eu quero convidar você a vir até Jesus, a chegar até Ele e reconhecer que somente Ele pode fazer na sua vida o que o médico nenhum ainda fez. Eu quero convidar você a se prostrar diante do Senhor e dizer para Ele, entregar o seu problema, entregar essa situação hoje, que você vive hoje, nas mãos dele. Eu quero convidar você a suplicar, pedir algo, insistir pelo que você precisa ao Senhor nesta manhã. Porque nós lemos que Jairo teve essas 3 atitudes e o Senhor assim o respondeu. Nós lemos que Jairo, ele veio, se prostrou e suplicou, e o Senhor assim o atendeu. Dentro deste louvor, a qual o grupo de louvor estará entregando hoje, eu convido você a colocar as suas mãos em seu coração e entregar a Deus. Entrega a Deus o que te preocupa hoje. É o seu casamento? O que te preocupa hoje, nesta manhã? É o seu financeiro, que talvez não esteja da maneira que você assim imaginou, da maneira que um dia já teve. O que te preocupa hoje, nesta manhã, é a sua vida espiritual, que faz tempo que você não tem uma intimidade com Deus, uma intimidade com o Espírito Santo. Quanto tempo você não fala em línguas? Quanto tempo você não chora aos pés do Senhor? O que te preocupa hoje é o seu ministério? Talvez você não está servindo ao Senhor quanto você serviu há um tempo atrás. O que te preocupa hoje é os seus planos de amanhã, que talvez você não tenha o financeiro para que isso aconteça. O que te preocupa hoje é as suas preocupações de amanhã. Mas eu quero te lembrar que você está hoje na presença do Senhor. É hoje que você está diante do Senhor. É hoje que você tem a oportunidade de se prostrar. É hoje que você tem a oportunidade de clamar a Deus, de suplicar a Ele, de pedir a Ele aquilo que você está necessitando. É hoje que o Senhor está te dando a oportunidade de vir até Ele. É hoje que Deus está te dando a oportunidade de reconhecer que Ele é muito maior do que você. É hoje que o Senhor está te dando a oportunidade de você reconhecer que Ele pode o que o médico não pode fazer, que Ele faz o que você não consegue fazer, que Ele faz aquilo que não está no seu alcance, mas está no alcance do Senhor, que Ele faz o impossível que é para você, mas que é possível para Deus. Ele faz aquilo que é impossível para você, mas que é possível para Deus. Possível para Deus. Possível para Deus. Nada é impossível para ti. Possível Nada para é Deus. impossível. Nada é impossível para ti. Eis o meu mundo em
Aleluia, aleluia. Eu não quero mexer com o seu sentimental, mas eu quero te convidar nesta manhã. E dentro deste convite, eu quero ser o primeiro. Eu quero ser o primeiro a me prostrar diante deste altar aqui na frente. Porque eu tenho algo que é impossível para mim, mas eu sirvo um Deus que é possível para Ele. Talvez nessa manhã tenha alguém aqui neste lugar que tem planos, que tem projetos, mas que dentro da sua visão, que dentro da sua lógica humana, para você é impossível acontecer. Mas eu quero que você entenda, para você é impossível, mas para Deus é possível. Eu sou o primeiro a vir para a frente. Se tiver mais alguém aqui e queira estar vindo, você não é obrigado a fazer nada disso, mas queira estar vindo, colocar o seu impossível na mão daquele que é Pai, que é possível, vem até a frente. Nós iremos louvar, continuar louvando este louvor. Nós iremos suplicar ao Senhor. Nós iremos nos prostrar ao Senhor. Como eu falei, eu sou o primeiro a suplicar a Deus. Eu sou o primeiro a me prostrar diante do Senhor. Eu sou o primeiro a colocar o meu impossível em tuas mãos, nas mãos daquele que é possível. Eu sou o primeiro a colocar o que é impossível para mim, colocar na mão daquele que faz o possível. E assim nós clamamos e suplicamos a Deus. Jesus, eu não posso, ó Pai. Senhor, eu me prostro diante de Ti, ó Senhor, como fez aquele homem, ó Pai, colocando o impossível para mim, ó Jesus, em Tuas mãos, ó Senhor, porque eu sei, eu reconheço, ó Pai amado, que é possível para Ti. Senhor, aqui os Teus filhos, ó Pai, se prostra diante do Senhor. Aqui os Teus filhos, ó Pai amado, está diante de Ti, ó Senhor. Aqui os Teus filhos, ó Senhor, veio até a Ti, se prostrou, ó Pai, e suplica, ó Senhor amado, suplica, ó Jesus, por Ti, ó Pai, que o Senhor, ó Senhor amado, faça, ó Pai, o impossível que é para Ele, se torne o possível na vida dele. O impossível que é para Ele, se torne possível para Ele, ó Jesus. Se torne possível para Ele. Se torne possível para Ele. Se torne possível para Ele. Tens o meu nome.
impossível do Senhor seja possível. Que o impossível para mim seja possível para o Senhor. Que o impossível para mim seja possível ao Senhor. Que o impossível para mim seja possível ao Senhor. Seja possível ao Senhor. Seja possível ao Senhor. Seja possível ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Eis o meu mundo em tuas mãos. Tenho que tu és a cura. Tenho que és tudo para mim. Eu creio, Deus, creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Glória a Deus. Continuemos louvando.